Conexão Saúde, apoio cultural, Clínica Informa, estética e emagrecimento. Bem-vindos ao Conexão Saúde, um programa dedicado a você, ao seu bem-estar e à sua saúde. Muita gente passa a vida escondendo o sorriso. A perda dos dentes é uma situação muito delicada. Afeta a autoestima de muitas pessoas. Além da estética, a falta dos dentes compromete a mastigação, a fala e até o movimento da boca. A recolocação é necessária e vai muito além de um belo sorriso. E uma boa notícia é que o implante dentário está cada vez mais acessível e é sobre isso que discutiremos aqui com o professor e doutor José Alberto Martelli. Doutor Martelli, é um prazer novamente tê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer é meu, muito obrigado. E dizem, né, que sorrir faz bem para a alma e que a gente precisa estar sempre com o sorriso pronto, né? Com certeza, né? Sem aquele sorrisinho amarelo, Mona Lisa, Exato. né? Que as pessoas às vezes escondem porque tem uma certa vergonha, né? Às vezes perdeu um dente, não pôde, né? Fora que a saúde nossa começa pela boca, né? Entendeu? Então, bons hábitos para manter os seus dentes são importantes, não é isso? Realmente, é isso mesmo. E eu queria começar, antes da gente ir direto para o implante, a perguntar por que a gente perde os dentes? Existe uma causa além da higienização ou não? Como que a gente... Vamos colocar assim, eu te falei, bons hábitos. O que seria isso? Primeiro, você ter um dentista desde pequeno, cuidando de você, cuidando dos seus dentes, você ir regularmente ao dentista, ele te orientar com relação à higienização, com relação à alimentação, certo? Isso é muito importante, são os bons hábitos. Então isso... Quase 100% sim, que está ligado à higienização mesmo dos dentes. Né? E claro, tem outros fatores, doenças periodontais, que algumas pessoas têm realmente uma propensão a tê-las e outras não, tá certo? Está relacionado a uma série de coisas, por exemplo, pH salivar também, tem pessoas que têm pH próximo de neutro, isso favorece a manutenção dos dentes, favorece o índice baixo de cáries, mas nem todo mundo é assim, na verdade a minoria é assim, tá certo? Então existem cuidados para manter os seus dentes a vida inteira. Porque às vezes eu vejo jovens falando, perdi meu dente, eu falo, nossa, muito cedo, não são pessoas normalmente que... é por maus hábitos, né? Você perde dente por maus hábitos. Né? Por cárie principalmente, no início e depois por doença periodontal. É claro, tem gente que sofre acidente, por exemplo, um trauma, você perder um dente, pode acontecer. Mas normalmente se perde por maus hábitos. Você não ir regularmente ao dentista, por exemplo. Você não tem uma higienização frequente e de qualidade. Tá certo? Então tudo isso quem tem que te orientar é o seu cirurgião dentista. Né? São os dentistas de famílias, né? Que eu costumo chamar. O que você falou que eu sou, um dentista de família, que a gente conversou na... Isso é muito bom, o ideal seria que você tivesse um dentista só a vida inteira. Ele cuidasse de você, da sua família, dos seus filhos, né? Esse seria o ideal. Com certeza. Entendeu? E já a gente entrando no nosso assunto do implante dentário, o que é realmente um implante? Bom, o implante é um parafuso, vamos colocar assim, um parafuso cortical, como a gente chama. É um parafuso de titânio que é instalado no tecido ósseo. Tá certo? Através de um procedimento de fresagem, tá certo? Você instala esse parafuso, ele é rosqueável, né? Ele é autorrosqueante, inclusive, muitos deles, você rosqueia isso no tecido ósseo, tá bom? Por um processo que foi descoberto por um sueco nos anos 60, chama-se osteointegração. Esse implante de titânio, né? Titânio puro, tá certo? É um parafusinho, a gente tem até aqui o parafuso. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, é um parafuso. É um parafuso mesmo. E é pequenininho, é delicadinho. Eu queria até mostrar. Vamos ver se a câmera consegue vir até aqui. Pra gente mostrar esse implante dentário, que é um parafuso de titânio. Que ele fica no lugar da raiz do dente, é isso? Na verdade ele fica no lugar do dente, né? Porque na verdade uma raiz é muito diferente de um implante. Então, o dente é muito diferente de implante. O implante é uma prótese, tá certo? Que é instalada no lugar daquele dente, não necessariamente no espaço que ocupava aquela raiz. Você pode ter dentes, por exemplo, na boca que tem 3 raízes ou 2 raízes. Mas ele faz o papel da raiz para segurar depois, com certeza, né? Ele faz, por exemplo, vamos dizer um molar inferior, primeiro molar, tem 2 raízes. Só que o implante é instalado como se fosse no meio das 2 raízes.
Não é porque o implante tem 2 raízes, você vai fazer 2 implantes por conta disso. Você vai fazer um implante só, que vai abrigar uma coroa, tá certo? Que vai substituir aquele dente perdido, tá certo? É uma conexão protética que vai ser instalada e parafusada nesse implante. A gente tem algumas fotos que a gente pode mostrar de implante. Olha lá, realmente é o parafuso de titânio no lugar, né? E uma coroa protética instalada, que segura parafusada sobre a cabeça do implante. A parte segura que a resina, que é o dente, né? Na verdade, os dentes resina. são de porcelana, são de cerâmica. Ah, são de porcelana. São de cerâmica. A resina a gente usa só em situações provisórias. Então a gente usa cerâmica porque a cerâmica é um material extremamente biocompatível. Então em contato com a sua gengiva, você não vai ter nenhuma irritação, nenhum problema em relação ao material. Então são materiais biocompatíveis. O implante tem uma extrema compatibilidade, né? É um material biocompatível. Ele é biologicamente compatível com o nosso corpo, é isso? Com o nosso corpo, tá? Então não tem rejeição? Não tem rejeição. Você tem, na verdade, um índice de insucesso. Em qualquer procedimento médico, odontológico, existe uma taxa de insucesso. A taxa de insucesso, e é alta essa taxa? 1,7%. É baixíssima. De cada 100 implantes, vamos dizer, eu não chego a perder nem 2. São problemas inerentes, não se sabe por quê. Então é perda, não é rejeição. A gente perde aquele trabalho, tem que fazer um novo implante? Sim, e pode fazer um novo. Muitas vezes você perde, o implante perde a estabilidade, não se sabe a causa exata, pode ser uma bactéria naquele momento que abrigava a loja cirúrgica, a fresagem. Você perde a estabilidade, remove esse implante, na mesma sessão de remoção pode-se fazer outro implante, que perfeitamente pode se integrar ao osso, sem problema nenhum. Então existe um índice de perda que é baixíssimo, né? Muito baixo, 1,7%, é o real, é estudado isso inclusive, né? Independente do tamanho do implante, seja ele mais curto ou mais longo, também não faz diferença. Pode ser um implante de 7 milímetros ou um implante de 15 milímetros de comprimento, o índice de insucesso é o mesmo, é 1,7%, tá? Entendi. E qualquer pessoa pode fazer o implante dentário? Sim, qualquer pessoa pode. Qualquer idade ou não? Não. Para você poder fazer um implante, você terá que ter terminado o seu período de crescimento, tá certo? O estirão de crescimento, normalmente esse período de crescimento, vamos colocar assim de modo geral, e finda-se aos 20 anos de idade. Então acima de 20 anos qualquer pessoa pode fazer implante, mas dependendo da situação, com 17, 16, 17 anos pode ser feito implante também. Mas e se a pessoa perde algum dente antes dessa idade, por exemplo, principalmente os da frente, o que faz? Tem que colocar uma prótese provisória, que não é implante. prótese mesmo. Alguma prótese que fique ali, substituindo, tanto no sentido estético como funcional, né? E até que se tenha a idade compatível para se fazer implante. Para isso você tem que ter terminado o seu período de crescimento. Entendi. A gente tem um filminho que mostra as etapas de um implante. Aí o senhor pode comentar com a gente, que tem o corte, né? A incisão. Muitas pessoas têm medo de fazer. Por que será, Dr. Martelli? Acho que porque cirurgia todo mundo tem medo, né? Ainda mais nessa cirurgia que você está acordado, né? Mas existe... E dói? Não, dor é zero. Não dói? Não, porque a pessoa está medicada, corretamente medicada. Se tiver tudo direitinho, medicação correta, não tem dor. Nem durante o procedimento e nem depois. Seguindo os protocolos que existem, são tudo protocolado, né? Então, a medicação correta, a pessoa não sente dor. Então, muitas pessoas que vão fazer o implante, elas falam, eu recebi uma receita do antes e do depois, são muitos remédios, ficam apavoradas porque vão tomar muitos remédios. Basicamente são 3 ou 4 remédios só. É um antibiótico profilático, tá certo? Que pode ser desde uma amoxicilina, uma clindamicina, algo nesse nível. São antibióticos, vou dizer, não de grande potência, são antibióticos simples até, só com medida profilática. Um analgésico, um anti-inflamatório, coisas do gênero, né? Não é uma grande medicação, mas tem que ter essa medicação para o paciente ter um pós-operatório satisfatório, né? Claro. Se seguir todas as recomendações, as pessoas não sentem dor. E tem aquela pergunta de quanto antes eu fizer o implante, melhor, em relação à idade. Por quê? Existe alguma recomendação? Não. A recomendação é só, se você perdeu um elemento dental, vamos repô-lo. Então você tem que repor isso o quanto antes, né?
para que você não perca o espaço desse dente. É pela estabilidade óssea. Sim, não, ou mais também. pela estética? Não, é pela estabilidade óssea. Se você perder um dente, aquele osso que sustentava o dente, ele vai ser reabsorvido, porque é por falta de função. Então, se você quiser manter aquele arcabouço ósseo, e é importante, né, você manter, você quer colocar um dente lá, o quanto antes você colocar, talvez seja essa a tua pergunta, melhor, porque você não perde a altura e nem a espessura óssea. Então, aquele arcabouço ósseo que mantinha o elemento dental, servirá para manter o implante. E a mastigação estimula o osso da... Com certeza, a manter o osso alveolar, que é o osso que sustenta os nossos dentes. Se você perder os dentes, você perde esse osso alveolar, tá certo? Então, pessoas que usam, por exemplo, prótese total, a famosa dentadura, né? Vamos falar dentadura, que eu acho que todo mundo já sabe, essa é uma prótese total, mas as pessoas conhecem como dentadura. As pessoas que usam a prótese total vão perdendo esse osso. Cada vez mais a dentadura fica instável por conta da perda desse osso, que vai se perdendo ao longo do tempo, porque esse osso sustentava os dentes. Como você não tem dentes, né? O que acontece? Esse osso vai desaparecendo. Então, quer dizer, a hora que você puder fazer o quanto antes, né, para não... Sim. Muitas vezes um paciente chega no consultório, ele não tem osso. Você tem que fazer enxerto ósseo. Né? Hoje, é claro, você tem muitas opções de enxerto. Antigamente, a única opção que nós tínhamos era o osso autógeno. Então, ela tirava de você mesmo, de algumas partes da mandíbula, e instalava em outros lugares um bloco de osso. Hoje não, você tem um monte de opções, né, de ossos que sejam vamos chamar de biomateriais. Você pode usar para não ter a remoção de enxerto. Então, às vezes, a gente precisa fazer o enxerto ósseo quando a gente não está com a estrutura... Não tem o osso suficiente para instalar implantes. E a gente vai conversar mais sobre enxerto ósseo agora depois do break. Mas antes do nosso intervalo, eu queria mostrar para vocês, como sempre, eu mostro o look do programa de hoje, que eu particularmente achei bárbaro, que é mais uma vez uma calça, né, de couro, na realidade é couro ecológico, junto também com uma blusinha acinturada, também de corino, né, que a gente fala, que é couro ecológico, além do colar e do brinco, que eu achei maravilhoso, esse conjunto da Cláudia Arbex, que são vendidos lá na Inês Boutique, que vai mostrar aqui para vocês nessa faixinha. A Inês é de Matão, tem uma loja maravilhosa que eu adoro e eu me visto lá, que ficou, olha, esse eu adorei, viu, Inês? Eu achei show. E eu queria mandar um beijo também para a equipe da Clínica Fulvia Magrini de Beleza, que eu adoro a Fabi, adoro a Miriam, que elas sempre me produzem para o programa. Fiquem aí que a gente já volta com mais dúvidas sobre implante dentário. De volta ao Conexão Saúde, estamos aqui com o Dr. Martelli conversando sobre implante dentário. E a gente volta a falar da enxertia, do enxerto ósseo que a gente estava conversando, que a gente falou das dentaduras, né? Quanto mais a gente usa, a gente vai perdendo essa estrutura óssea, né, Dr. Martelli? E às vezes a gente precisa fazer esse enxerto, essa enxertia. E tem pessoas, né, a gente escuta falar, os estudiosos antigamente, que faziam enxertia até dos ossos do quadril. Como é que é isso, Dr. Martelli? A cristilia, que é uma área doadora, ou a calota craniana também, são áreas... A calota craniana Isso, exatamente. O osso do nosso crânio, é isso? Do nosso crânio. São áreas doadoras de grande oferta de osso. Né? Então, mas é perigoso, não é, Dr. Martelli? Não é perigoso. Só que isso é feito em hospital, e são para grandes enxertos, né? Mas cada vez mais, com o desenvolvimento de biomateriais, nós temos, vamos dizer assim, estamos diminuindo muito o uso de osso chamado osso autógeno. Né? Nós usamos, por exemplo, blocos de osso de biomaterial e não de osso autógeno. Que não precisa fazer nada disso. É muito mais fácil, muito menos traumático, porque sempre que se faz o enxerto com área doadora que dói mesmo, né? Não a área receptora. Então realmente, você tirar uma da crista ilíaca, o pós-operatório é difícil. Crista ilíaca é no quadril, no aqui quadril, nessa região, tá? Tá? Mas tem que fazer isso em hospital, da calota craniana nem se fala, né? Então são procedimentos cirúrgicos complexos, né? E são para grandes quantidades de osso.
E hoje o senhor falou que está em desuso essa Não é que está em desuso. ou não? Usa-se, mas muito menos do que se usava. Nós temos outras técnicas de expansão óssea, nós temos muitos biomateriais novos que nós não tínhamos há 20 anos atrás, nós temos muitas alternativas de técnica cirúrgica para expansão óssea mesmo, tá certo? Para não precisar fazer enxerto, principalmente o autógeno, porque realmente o enxerto autógeno, o pós-operatório é difícil. Você, na área doadora, você removeu um pedaço de osso da mandíbula, por exemplo. Então, o grau de morbidez alto, é difícil, é dolorido, incha, entendeu? É uma parte difícil. Então, a gente tem procurado não fazer mais isso. Tá certo? Porque nós temos alternativas de técnicas cirúrgicas e também de biomateriais novos, né, que cada vez mais estão sendo lançados no mercado, justamente para substituir o osso autógeno. Tá certo? Então, o enxerto não é tão difícil mais hoje. Perfeito. Tá certo? A gente faz em quem não tem osso e substitui a prótese total, a dentadura, por uma prótese chamada prótese protocolo. Tá certo? Que é uma dentadura, sim, mas é parafusada. Porque as pessoas que usam dentadura, elas não têm a mesma facilidade do que o implante. O implante realmente tem a sensação de dente, né? Eu vou te dar A dentadura não, a dentadura não tem essa Eu vou te dar um higienização. parâmetro. Tem vários problemas com a dentadura. Vamos supor, primeiro, a pessoa que usa uma prótese total, a reabilitação dela em relação aos dentes naturais é de no máximo 15%. Eu te diria que seria 10% seria o valor certo. Segundo, você perde... Então você usa 10% só do que você poderia usar da sua boca, vamos falar, né? Segundo, a prótese total superior, ela tem no céu da boca, no palato, tem acrílico. Ou seja, você perde a sensibilidade, você perde o gosto, então o seu paladar fica alterado, tá certo? A pessoa que usa uma prótese total sofre muito com isso. Então, se você puder substituir uma prótese total, uma dentadura, por uma prótese protocolo, que já não tem o palato de acrílico, não tem o céu da boca, é livre. A prótese protocolo é um implante de vários dentes. Você implanta, por exemplo, de 4 a 7 implantes. Geralmente são 4 ou 5 embaixo, em cima 6. E sobre esses implantes você constrói uma prótese, tá certo? Que seria, vamos dizer assim, uma dentadura parafusada. Só que é uma dentadura diminuta, onde você tem dentes, uma pequena gengiva de acrílico. E você não tem percentual de uso de reabilitação? Bom, praticamente você reabilita integralmente. 100%? Olha que maravilha! Você volta, claro, nunca a gente pode chamar uma prótese, seja ela implante suportada, e que isso seja igual aos seus dentes. O implante realmente é uma boa prótese, mas não deixa de ser uma prótese. Vamos dizer, igual aos dentes, você não existe. Nós não temos isso ainda. Claro, nada mas vamos colocar melhor assim, do que os dentes, que uma né? prótese parafusada reabilite, vamos dizer assim, 80% em relação aos dentes. É muito. É ótimo. Quem tinha 10 passa a 80%. Né? Entendeu? 85%. Entendeu? É excelente. Claro. Você muda o padrão. Você muda o nível de vida, a qualidade de vida da pessoa. Ela passa a comer de fato. Com dentadura você engana, né? Você não consegue comer uma carne. Você não consegue comer um alimento mais duro. Você vai a um churrasco, por exemplo, e não come. Entendeu? Porque você não tem como mastigar um pedaço de carne. Tá certo? E mesmo alguns alimentos vegetais mais duros, você não consegue. Né? Com a prótese protocolo, sim. E diabético pode fazer implante? Controlada, diabetes, se tiver tudo, né, em tratamento, sim. Se tiver descontrolado, não. Você perde o implante. Perde mesmo? Perde. Diabético, fumante, certo? Está contraindicado. Não é? São contraindicações. São contraindicações. O diabético não controlado, claro. Se tiver controle direitinho, a taxa glicêmica em ordem por conta de medicação. Mas se tiver tudo controlado, não tem problema. Não vai perder. Não. Agora, outro problema com a indicação é fumante. É fumante pesado, né? Que fuma aí um maço por dia, 2, 3, isso é extremamente contraindicado. Por quê, doutor Martelli? Qual que é a reação? Afeta a cicatrização óssea e a cicatrização tecidual. Você afeta. O fumante tem problemas com seus dentes também, se tivesse dentes. Você está provocando um problema no seu periodonto, né? Você está perdendo os seus dentes também por causa do cigarro. O problema é da cicatriz. Exatamente. Mesmo, né? Aquilo é uma substância química agressiva à mucosa, né? Então a nicotina, principalmente o alcatrão e a temperatura que entra essa fumaça na boca, isso é altamente nocivo à mucosa. Claro, isso a gente... Para você ter uma ideia, 95% dos cânceres de boca são causados por cigarro. Por fumante.
Tem pessoa que fuma. Entendeu? Então, quer dizer, o cigarro é altamente agressivo. Nocivo, né? Então, o implante também sofre, o paciente está propenso a perdê-los também. E a duração de um implante? Supõe-se que para sempre. Para sempre, não precisa fazer uma Não. manutenção? Não, porque você perde a prótese. Vamos dizer assim, a prótese sobre esse implante, o dente, mesmo sendo de cerâmica, né, ou porcelana, como as pessoas costumam chamar, mais Teria que antigas. trocar em algum Ela momento tem uma da durabilidade, talvez dure 10 ou 15 anos, você acaba perdendo a cerâmica, ela trinca, ela tem uma certa alteração de cor, Sim, sim. tá certo? Mínima, mas tem, ela envelhece. Então você troca a prótese, mas pressupõe-se que o implante dure a vida inteira. É a vida inteira. Tem, se você tiver uma qualidade do material que foi utilizado, a maneira de se fresar corretamente, instalar bem esse implante num lugar adequado, com bastante osso em volta dele, né, pressupõe-se que ele vai durar para sempre. Perfeito. Porque ele se integra ao osso, ele fica unido biologicamente ao osso. O titânio tratado, que nem a gente usa, usinado e sofre um tratamento de superfície para você ter uma integração no osso. Na verdade, o que a gente faz é que o implante, vamos dizer assim, o organismo percebe... Ele calcifica, ele vira... Vamos dizer assim, o osteoblasto, que forma osso, ele entende o implante como sendo osso. Né? Então o fibroblasto vai lá, forma uma fibrina, e isso depois é povoado por osso. Então ele une biologicamente ao osso. Isso ninguém mais tira, a não ser se você cortar o osso em volta do implante, porque ele não sai mais. Entendi. Entendeu? E a recuperação? Eu fiz um implante hoje, como é que é? Eu posso voltar a comer? Tem alguma recomendação? Como que é a recuperação de quem? Olha, a recuperação é excelente. essa Você cirurgia? faz uma cirurgia, claro, você faz uma incisão, que nem você mostrou no vídeo, você faz uma sutura. Essa sutura é removida depois de 10 dias. Então, durante esses 10 dias, você tem cuidados nessa ferida cirúrgica. Tá certo? Fica muito dolorido ou não? Não, tudo depende da medicação e da instrução. Se você seguir todas as instruções corretamente, você não vai sofrer. Perfeito. Né? Mas fazendo uma cirurgia como você mostrou, uma cirurgia aberta, como a gente chama, tá certo? O que acontece? Você tem uma sutura. Claro, Então você é tem uma um ponto cirurgia, lá. né? É uma cirurgia. Então, durante os 10 dias de recuperação, quando você remove os pontos, durante esses 10 dias, você tem que tomar os seus cuidados devidos. Não pode comer em cima, não pode ofender aquela área cirúrgica. Vamos dizer assim, durante os primeiros 20 dias. Né? Se for uma cirurgia convencional. Não precisa tomar só líquido, Não. dá para comer alguma coisa. Dá para comer sim. A não ser que você faça outros tipos de cirurgia. Por exemplo, cirurgia chamada flapless, onde você não tem incisão. Você simplesmente remove uma pequena quantidade de tecido gengival, né, onde vai ser feito implantes, e faz o implante ali, sem sutura, sem ponto, sem nada. Certo? São flapless ou cirurgias guiadas, que são coisas mais recentes que estão sendo feitas, né, com constante desenvolvimento, onde você não tem incisão. E como é que faz essa incisão? Você faz com uma broca especial. Agora eu fiquei curiosa, uma só fresa. porque tá acabando o tempo. Uma fresa adequada, tem um guia cirúrgico, um dia a gente pode falar sobre isso, onde você instala esse guia e com esse guia você coloca uma broca que remove o tecido mole e outras fresas que vão fazendo a fresagem desse osso. Você instala esses implantes e o nosso objetivo futuro é fazer a prótese antes, deixar a prótese pronta através de CAD/CAM, através do que tudo que tem de novo hoje, de impressoras 3D, tá certo? Você deixar a prótese pronta, instalar o implante e já colocar a prótese. Na mesma a gente hora. vai ter que conversar sobre isso num próximo programa, que eu já fiquei Esse é o grande objetivo muitas da implante curiosidades aqui, muitas perguntas, mas São a cirurgias guiadas, tá bom? a gente vai falar então de cirurgias guiadas num próximo episódio aí com o Dr. Martelli, Com porque certeza. hoje a gente Será um prazer. finalizou aqui o implante, então todo mundo de olho aí no próximo episódio também, que eu gostei desse tema, viu? É Tá curioso, né? É interessante. É novo na realidade. É novo. E a gente, antes de finalizar o nosso programa, eu queria que vocês voltassem um pouquinho no tempo, lembrar dos momentos deliciosos na casa da vovó ou da mamãe também, pensar nas reuniões em família, no final da tarde, nas risadas, nos abraços e lembrar da Pé de Bolo, que é uma confeitaria diferente, tradicional, feita por pessoas que colocam muito amor no que fazem. A Pé de Bolo nasceu com o objetivo de resgatar o momento do cafezinho da tarde, com aquele bolinho caseiro, saboroso, receitas especiais, sempre utilizando ingredientes naturais e de ótima qualidade.
a cafeteria da Pé de Bolo busca criar um ambiente familiar, aconchegante, climatizado e com um pequeno toque de requinte. Ótimas opções de cardápio, tanto para bebidas quentes como geladas. A equipe é altamente treinada e capacitada, além do melhor café de São Paulo, que eu adoro. Não deixe de saborear o café de coador, feito na hora e preparado na mesa do cliente. Horário de funcionamento de segunda a sábado, das 9 às 7 da noite, com estacionamento próprio. Anote aí o endereço, o telefone da Pé de Bolo que está na tela para você. E olha que delícia o que a gente vai fazer um happy hour aqui com esse bolo delicioso de limão que a Pé de Bolo mandou pra gente. E eu agradeço mais uma vez o Dr. Martelli e agradeço você que está aí sempre nos assistindo. E convido mais uma vez para nos assistir toda quarta-feira, às 2 da tarde e todo sábado, às 6h30 da tarde. A gente te aguarda sempre aqui no Conexão Saúde.